Godzilla e Digimon, finalmente as referências se tornam realidade. O novo crossover que ocorrerá nos VPETs, tal como Monster Hunter, será algo que vai agregar para a franquia Digimon como um todo, e eu tô muito animado. Peraí, antes de mais nada, só um minuto. Agora sim estou devidamente trajado para esse vídeo. Muito obrigado ao inscrito e apoiador do canal Kuroshiro por fazer essa arte para esse belíssimo vídeo. Agora sim, saudações, eu sou o Hakase. Cara, como eu tô feliz com esses crossovers recentes de Digimon, porque não é uma simples collab como ocorre com joguinhos mobile chineses. Esse agrega ao universo de Digimon, trazendo seres de outros mundos para dentro da franquia dos monstros digitais. E isso, se bem feito, sempre será bem-vindo. Novo crossover traz um novo Digimon misterioso, além de já indicar que o Godzilla estará presente no novo VPET. Ele tem até sprite. Mas você sabia que esses em si não é a primeira vez que o Godzilla aparece na franquia Digimon? E se eu te dizer que existe Digimons que foram originalmente baseados nos kaijus do universo do largatão mais famoso do rei dos kaijus? Pois é, Digital Monsters versão 5 era um VPET focado em homenagear os kaijus. Mas antes da gente começar, deixa eu destilar um pouquinho da minha raiva. Sério? Wargreymon? A gente tinha Vedramon, Tuskmon, Dark Tyrannomon, Zik Greymon, e a melhor opção que vocês escolheram foi o Wargreymon? Pô, muita sacanagem, tinha outros Digimons mais dinossauros que combinaria perfeitamente com o rei dos kaijus. Nada contra o design final, só que eu tô literalmente cansado de ver só Digimons de Adventure tendo destaque, sendo que a gente tem uma vasta gama de opções de Digimons extremamente carismáticos e com design muito bom. Ao menos escolhessem um Greymon de nível adulto como base, que já me deixaria muito feliz, em vez de escolher o humanoide que é o Wargreymon. Essa é a minha única crítica, porque é difícil dizer que esse design tá ruim. De verdade, tá muito bom, pra eu falar a verdade. Eu só queria que eles usassem outros Digimons que fossem mais interessantes, em vez de ficar apostando só no padrão Greymon e Garurumon. Acaba que os outros Digimons ficam muito de lado, e isso é um pouco chato na minha visão. Mas bom, dito isso, eu já reclamei, já falei da collab, e como você tá num vídeo meu, né, eu não vou te enrolar por 10 ou 20 minutos repetindo que o design dele é incrível, que o crossover é foda, que isso e aquilo. Eu já disse, não deve ter nem 5 minutos o vídeo ainda. Ainda assim, eu vou agregar um pouquinho pra vocês, porque vocês estão no meu vídeo, e óbvio que eu não consigo fazer como qualquer um e lançar um vídeo só de 3, 4, 5 minutinhos, falando, ó, tá tendo esse aqui. Senão eu posto na aba comunidade, como eu já fiz. Bom, dito isso, hoje eu vou lhes apresentar o Digital Monsters versão 5, o VPET de Digimon que homenageia os kaijus, e fica até o final que tem uma surpresinha pra vocês, um presente, vamos dizer assim. Mas vamos direto ao ponto. A versão 5 do Virtual Pet de Digital Monsters foi lançado lá em 1998, sendo lançado até mesmo no ocidente. A sua coloração era um verde translúcido lindo pra cacete, chamado de Skeleton Green. Eu facilmente teria um desse. Eu adoro o produto translúcido, cara, é muito irado, de verdade. Mas o que chamou mais atenção nesse VPET, além da sua cor, é claro, era o seu host, o seu elenco, né, que era bem diferente do que a gente tinha anteriormente. Justamente por a sua inspiração ser os kaijus, os Digimons tinham um design mais edgy, mais dark, sabe? O VPET começa com Zunumon como BB1 e Pagomon como BB2. Já no nível criança ou novato, a gente vai ter Gazimon e Gizamon. Certamente uma dupla que a gente não tem muito destaque, tanto em jogo quanto em animação. Geralmente eles são lacaios ou estão no fundo de algum cenário, só existindo. Então eu acho uma escolha muito interessante. E não só isso, né? É interessante que parece rolar um jogo de palavras. Gazi, Giza, não sei. Será que foi escolhido nessa base? Outra parada interessante é a escolha deles. Se a gente parar pra pensar e lembrar da origem do Godzilla, que era a junção, né, o nome Godira era a junção de duas palavras, que era gorila e baleia. Então a gente tem justamente na fundação desse VPET um anfíbio fazendo referência à baleia e uma fera fazendo referência à origem do Gojira, né, a origem feral que seria o gorila. Então eu acho essa parada bem interessante. Não sei se foi de caso pensado, mas se foi, tá de parabéns porque a referência foi notada. Aqui não tem segredo, a primeira ramificação evolutiva é o Dark Tyrannomon. Esse que podemos considerar como protagonista do VPET, vindo do Gazimon, coisa que eu errei, peço mil desculpas, no vídeo do Dark Tyrannomon eu confundi o nome Gazi com Giza, então eu acabei falando besteira, achando que o Dark Tyrannomon vinha do Gizamon. Perdão, o vacilo, na verdade ele vem do Gazimon, tanto que seu sprite no VPET, quanto o seu design clássico do próprio Dark Tyrannomon, né, faz referência ao rei dos kaijus, o Godzilla. Inclusive, né, como eu acabei de mencionar, eu tenho um vídeo só falando dos Tyrannomons, dá uma olhada lá
falar porque eu não vou me repetir em referente a Metal Tyrannomon, que também está presente nesse Virtual Pet. Então a gente vai falar brevemente dele, tá bom? Mas vamos dar uma olhada no restante dos demais integrantes de nível adulto, que são tudo rivais do Largatão, né? Sendo Cyclomon tendo seu sprite baseado no Gigan, Devidramon com seu sprite baseado no Destroya, Tuskmon com seu sprite baseado no Space Godzilla, Flymon baseado em Mothra, Deltamon fácil, né? King Ghidorah e Haremon em Hedorah. E cara, como isso é foda, é literalmente a invasão dos kaijus em Digimon ocorrendo há, sei lá, mais de 20 anos atrás, antes da verdadeira invasão que a gente vai ver ainda esse ano, eu espero. E é claro, como nível perfeito, a gente tinha Metal Tyrannomon com seu sprite baseado no Mechagodzilla. Já o EX Tyrannomon, pra mim, ele pode vir a fazer referência ao Godzilla zoiudinho, aquele Godzilla cômico da era Showa. E o Nanomon, pelo que eu pude pesquisar, porque eu não peguei a referência de primeira, alguns dizem que ele faz referência a Oxygen Destroyer, que foi uma arma criada para matar o Godzilla em um dos filmes. A base disso é que a arma, quando ativada, dispara micro ou nano oxigênio que reagia com a água, fazendo as moléculas de oxigênio se isolar da água e se dividindo no processo, tornando as moléculas em liquefeitas, deixando qualquer organismo vivo exposto ao micro-organismo sem ar ou fazendo sufocar nesse processo, e por alguma razão eles desintegram. O Nanomon seria referência a essas nano ou micro oxigênio. Pelo menos é o que eu pude entender, né? Porque eu fui buscar no Reddit pra ver se alguém sabia e a explicação era essa. Então, não sei. A gente não tem um nível final, um Ultimate, um Kyukokutai, porque na época a gente não tinha isso ainda. Eu não sei se vocês sabem, mas no passado lá, né, muito tempo atrás, a gente não tinha o nível Ultimate, o final, ou o Kyukokutai. O nível mais alto era o Kanzentai, ou o Perfeito. Por isso, alguns produtos mais antigos, alguns Digimons que a gente conhece como Ultimate ou Kyukokutai, eram nível Kanzentai ou Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho isoladamente de cada um, pra gente conhecer eles um pouquinho melhor e ver se rolou alguma inspiração além do sprite, né? Falando do Dark Tyrannomon, que surgiu como um Tyrannomon infectado por um vírus de computador que causou um bug nele, alterando suas configurações e causando essa mutação que a gente pode ver. Ele deixa sua pele de coloração mais escura e seus braços muito mais desenvolvidos para o combate corpo a corpo, além de, claro, deixá-lo muito mais agressivo. Agora, com sua natureza vírus, ele se tornou um Digimon que sempre vai optar pelo combate em vez da conversa. E isso casa perfeitamente com uma das origens do Godzilla, onde ele surge como um grito da natureza em revolta contra a humanidade que vem poluindo cada vez mais o meio ambiente, seja com lixos ou restos nucleares abandonados pela natureza. E o vírus de computador foi criado pelo homem. Então a gente tem duas coisas aqui criadas pelo homem que afetou seres, digamos assim, inocentes. Bom, infelizmente o Cyclomon e o Gigan não tem muita história de origem semelhante, mas é interessante ver algumas coisas do Gigan que eles mantiveram no design final do Cyclomon, tendo o ataque até muito parecido. O Hyper Hit do Cyclomon pode fazer referência ao ataque de cuspir fogo que o Gigan tinha em alguns jogos clássicos. O Devidramon é um caso meio triste também. Assim, nada contra ele, seu design é muito bom, mas se comparado com o Kaiju Destroyer, ele fica muito para trás. Eu realmente espero que façam justiça a esse Digimon um dia e que ele ganhe uma forma tão imponente quanto o Destroyer. Eu espero que esse VPatch faça uma jogas entre eles, né? Digimons baseados nos Kaijus com os próprios Digimons que foram inspiração para eles no passado. Imagina uma jogas do Destroyer com o Devidramon, seria simplesmente insano. Mas falando um pouquinho de cada um. Destroyer se originou da ativação do Oxygen Destroyer que eu mencionei, aquela arma, né? Originalmente ele era um crustáceo microscópio da era pré-cambriana, espero ter falado isso certo, que sobreviveu todos esses anos, e a exposição à arma química os fez evoluir rapidamente. Quando seu ecossistema foi perturbado, eles emergiram, né, saíram do mar e começaram a devorar a vida orgânica na Terra, até um ponto onde toda a colônia de micro-organismos começaram a se juntar e evoluir num único ser novamente. Pois é, Destroyer, apesar da aparência dracônica, se originou de origem marinha. Ele era um crustáceo. Para ser mais específico, a gente pode ver a sua evolução durante o filme todo, e eu acho isso simplesmente incrível. A semelhança que ele tem com o Devidramon em sua origem é que a gente pode assim especular é que o Devidramon nasceu de sentimentos malignos de vários hackers que abusavam da rede de computadores com seus próprios desejos egoístas. Então o que a gente pode dizer é que ambos são seres que nasceram da maldade humana. Infelizmente eu acho que a gente fica apenas nisso. É triste, porque o Destroyer tem um design muito massa. Tuskmon e Space Godzilla tem seu sprite compartilhado, né? Em Godzilla vs Space Godzilla, os personagens humanos criam uma hipótese
hipótese que as células do Godzilla mandadas ao espaço caíram no buraco negro e se modificaram numa forma de vida parcialmente cristalina, por isso ele tem esses cristais, não, que então saíram do buraco depois de um tempo. Não é conhecido ao certo o que causou as células do Godzilla caírem no buraco negro. Existem teorias, né? Mas é explicado no filme que as células do clone anterior do Godzilla, o Biolante, escapou da órbita da Terra quando foi subir ao espaço para lutar contra o Godzilla em 1989. A outra é que o Mothra, sem querer, carregou as células do Godzilla para o espaço em suas asas quando ele foi para o espaço para destruir o meteoro que vinha da Terra em 1993. Infelizmente, assim como o Devidramon e o Destroyer, aqui a gente não tem nenhum tipo de conexão um com o outro, apenas sprite compartilhado. Interessante é que eu citei o Biolante. E se eu te dissesse que tem um Digimon baseado nele? Pois é, um Digimon até recente. Hydramon, assim, não tem nada confirmado, mas olha pra eles. Vai me dizer que não tem nenhuma inspiração? É difícil de acreditar. Deltamon e King Ghidorah, esse eu sempre achei muito bacana. Vamos lá pra origem do Ghidorah. Na era Showa, King Ghidorah era um dragão que vinha do espaço. Seu objetivo parecia ser causar apenas destruição em tudo que ele visse. Ele já foi controlado por aliens de diversas raças, inclusive. O interessante começa em Godzilla vs King Ghidorah, onde o dragão de 3 cabeças é fruto de um esquema de terroristas viajantes do tempo. Olha que parada interessante e até meio viajada. Sendo o resultado da união de 3 criaturas geneticamente modificadas chamada Dorats, que parece ser um King Ghidorah filhote. Eles foram trazidos do futuro para o ano de 1994 e deixaram na ilha Lagos. 10 anos depois, em 1954, os Dorats foram expostos a um teste de bombas de hidrogênio. A exposição às bombas fez com que eles se fundissem e sofressem mutação até que se tornassem o King Ghidorah que a gente conhece. O interessante é que nos é revelado que os Dorats foram criados com base no DNA do corpo de um dragão de 3 cabeças encontrado na superfície do planeta Vênus, sugerindo que este novo King Ghidorah seria um suposto descendente do antigo King Ghidorah da era Showa. O bacana é que um pouco dessa origem veio pro Deltamon, como diz em seu perfil. É um Digimon composto por 3 outros Digimons. Originalmente existiam como Digimons separados, mas devido a um computador que foi atingido por ondas eletromagnéticas durante uma tempestade, eles acabaram sendo fusionados de forma forçada por um bug que ocorreu dentro do computador que eles habitavam. Muito bacana, né? Muito se especula de quem eram os 3 Digimons, mas até hoje a gente nunca teve resposta de fato. A única coisa que a gente sabe, né, a única dica, é que seu perfil menciona que originalmente os 3 Digimons eram Digimons diabólicos. Isso pode ser tanto no sentido literal quanto no sentido metafórico, o que complica, porque ele tem uma cabeça que lembra muito um Skullgreymon e a outra que lembra muito um Metal Sidramon, talvez, e o seu corpo me lembra muito o do Dorumon. Então fica a dúvida aí, né? Eu espero que um dia eles façam uma versão separada, só pra gente poder, a nível de curiosidade, não precisa trazer um perfil pra ele, só mostra o visual. Flymon e Mothra é um caso muito interessante, porque em alguns filmes a Mothra é retratado como um herói e um guardião da Terra, inclusive o King Ghidorah também já foi, tá? É retratado como um herói e protetor da Terra. Já o Flymon, por ser do tipo vírus, acaba tendo uma natureza muito mais agressiva, sendo totalmente o oposto do Mothra. O interessante é que o Flymon tem uma forma larva que é muito semelhante, né? O próprio Mothra aqui também tem uma forma larva. O Kunemon, que é dito no perfil do Flymon, que vários estudos levam a crer que o Kunemon e o Flymon possam ter algum tipo de parentesco devido à semelhança na sua cabeça. Então essa pode ser sim uma referência a tanto a forma larva da Mothra, quanto a forma mariposa da Mothra. Isso eu achei muito bacana. Hedorah tem uma origem misteriosa, sendo da forma de vida da nebulosa gás escuro na constelação de Orion. Nunca foi explicado como ele ficou deformado dessa forma, ou se essa de fato é a forma original da sua espécie. É interessante que o Haremon, além do sprite, manteve muito do design do kaiju em si, né? Apesar da origem ser um pouco diferente. Como eu expliquei no vídeo de evolução incorreta que vocês podem assistir, o Haremon tentou prolongar sua vida evoluindo se mecanizando. Porém, seus dados desestabilizou e com isso seu código começou a quebrar, fazendo ele mutacionar e se tornar essa criatura que apenas existe, esperando o seu fatídico dia que ele vai então perecer. Por conta disso, o Haremon não realiza nenhum tipo de ataque físico e a sua inteligência foi perdida nesse processo. Ele tem um golpe que homenageia o Hedorah, que é o Redoro, do qual ele gospe uma espécie de gosma, lodo, da boca. Isso é muito semelhante ao ataque que o Hedorah usa no filme que ele aparece. Um extra pra vocês, Jumbo Gamemon. Nome e visual tartaruga pode ter sido inspirado pelo kaiju Gamera, que também era uma tartaruga. Também não posso me esquecer do Gorimon, que possivelmente foi baseado no gorilão King Kong, mas infelizmente não encontrei nada que confirmasse. Mas seria interessante se ele aparecesse nesse VPET
VPet como uma diógrese entre o King Kong e o Goemon, né? Seria bacana. Não perca essa oportunidade, Bandai. E é claro, a gente chega no fim, né? No último dos Moicanos. Esse novo Digimon que parece ser uma diógrese entre o Wargreymon e o Shin Godzilla, visto que suas partes púrpuras é muito presente na versão mais recente do Largatão. E eu torço para que o roster do VPet não fique preso apenas a Digimon Adventure, porque tem muitos outros com um enorme potencial, como o próprio Vedramon e Aéreo Vedramon. Eu odiaria ver essa chance sendo desperdiçada apenas para inflar nostalgia. E claro, como eu mencionei para vocês, eu tenho um presente. Eu achei um manhwa que tem como foco o Virtual Pet Digital Monster versão 5. Nele, o Dark Tyrannomon é o protagonista. Eu achei ele e o Pen no Google Drive, tá livre de vírus. Relaxa, tá? O único porém é que ele não tá traduzido. Se eu parasse para traduzir, não sairia vídeo mais pro canal. Mas a história consiste em duas partes, sendo uma versão curta e outra versão expandida da mesma história. O plot é: alunos do ensino médio foram selecionados para participar de um torneio, que é o torneio Digimon Thunderbolt, que acaba sendo realizado no mundo digital, onde os Digimons são transformados em criaturas vivas. Se eles derrotarem seus adversários, eles conseguirão escapar dessa competição. Caso contrário, vão ficar presos lá para sempre. Tá aí na descrição, no comentário fixado também, para vocês poderem baixar, para mesmo só a título de curiosidade. Se alguém quiser traduzir depois, me manda, que eu compartilho com a galera, mas eu mesmo não vou ter tempo para traduzir. Então, fica apenas como aí curiosidade para vocês darem uma olhadinha, tá? Bom, no mais é isso. Eu peço desculpa a todos vocês pela minha ausência nesses últimos tempos. Eu realmente estive muito ocupado. Vida pessoal é foda, o boleto vem e a gente tem que correr atrás para pagar. Bom, no mais é isso. Eu gostaria de agradecer os membros do canal por toda a ajuda que vocês dão, de coração. Quem ainda não se tornou membro e puder, eu agradeceria muito, pois me ajuda bastante. E é claro, quem não puder ou não quiser, por favor, compartilhe o vídeo e deixa o seu comentário. E se possível, indique o canal para mais pessoas. E é claro, use a ferramenta do Hypay se estiver disponível para vocês, porque essas são as maiores formas de você ajudar o canal de verdade. Isso ajuda bastante. No mais, é isso. Eu tive que parar 2 roteiros para adiantar esse vídeo. Então, vai sair ainda mais um vídeo relacionado às Feras Sagradas. Depois vai ter um vídeo muito grande e a gente volta para as Feras Sagradas falando dos Devas e o Zodíaco chinês em Digimon, tá bom? No mais, é isso. Eu agradeço a vocês que viram o vídeo até agora e espero ver vocês no próximo vídeo. Então, se cuidem.